as imagens revelam o foco de um bambuzal. Nos fundos desse bambuzal, antigamente morou uma família leto-russa. E o seu Elmário vai contar para nós a história dos perdidos no Jacuaçu, área do berço da imigração e colonização da Letônia. Seu Elmário, com a palavra. Então aqui morou o meu bisavô, Ernesto Krumin e Ana Krumin. E também os meus avós, Pedro Graudin, ou Peteris Graudins, e Ana e Lina Krumin Graudin. Eles moraram aqui nesta localidade. E também uma irmã da Lina Graudin veio junto, uma menor, com o nome de Emília Krumin. E moraram aqui neste lugar. Aqui nasceu a minha mãe, nasceram todos os meus tios, que são os filhos de Peteris Graudin e Lina Krumin Graudin. Vieram da Letônia, praticamente. Depois partiram de Hamburgo, da Alemanha, e chegaram até o porto de São Francisco do Sul, e de São Francisco do Sul a Joinville, e de Joinville eles pararam em Jacuaçu, que tinha uma família hospedeira, que ficaram alguns meses hospedados, até construir uma casinha ali naquele bambuzal que está ali na frente. Atrás do senhor, né? Atrás de mim. Né? Isto. E isso foi nos fins do ano de 1901. Hoje já faz quase 112 anos atrás. E ali desenvolveram, trabalharam na lavoura, na devastação da mata, e aí construíram o seu lar com a sua família. E aí foi que começou também, antes era da Igreja Batista, aí foi a primeira Assembleia de Deus no município de Guaramirim. Aqui começou? Aqui. Praticamente foi uma das primeiras de Santa Catarina também ali. Olha só. Cujo pastor, Pedro Graudin, que era pastor batista, passou para ser pastor da Assembleia de Deus. André Bernardino da Silva, que foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus em Santa Catarina, membro número 1, vindo do Rio de Janeiro para Itajaí, Santa Catarina. Ele chegou em Itajaí no dia 15 de março de 1931 e exatamente 2 anos depois, 15 de março de 1933, chegou aqui. Aí fundou a Assembleia de Deus aí. Certo. E passaram todos para a Assembleia de Deus aqui. Aqui teve uma fase muito rica das construções, né? Então eu queria que o senhor falasse da primeira construção que os letos introduziram, chegando à enorme construção do Favecker, do Enxaimel. Então o meu bisavô foi o construtor. Tanto construtor como fabricador do material para a construção. Por quê? Ele fez os tijolos, fez a areia, também com a madeira junto, ele
fez uma grande construção, como ele teria uma grande família, de 3 andares aqui. Nossa. Uma casa enorme, diz que era para hospedar uma grande família que viria no futuro, e que essa família seria a família de Deus. Ele tinha que hospedar todo esse pessoal quando viesse de fora alguém assim, sabe? E ele E fez isso aqui e cumpriu-se a profecia dele. Exato, e o que é interessante é que toda a arquitetura era uma referência à presença germânica. Germânica. E ele aprendeu com os germânicos a construção lá na Alemanha e também lá na Rússia, que ele morou na Rússia e também na Letônia, desenvolveu aquela técnica em construção. O chaimel. Fez igualzinho aqui também, que é de chaimel. Ele mesmo que fabricava o tijolo, o cimento, a areia, a madeira, e ele mesmo que construiu o prédio com a ajuda do genro, e quem pode ser até de outras pessoas. E o genro, qual era o nome? Era o pastor Peteris Graudin, ou em português Pedro Graudin. Olha só, essa gente trouxe muito livros da Letônia, né? Muito livro, ele tinha uma Bíblia árabe, desse tamanho muito grande, e só os árabes que entendiam. É, mas era uma Bíblia cristã. Cristã, Bíblia Sagrada. Mas no idioma árabe. Mas no idioma árabe. E por que ele adquiriu essa Bíblia? É porque uma pessoa de lá foi para a Palestina e lá adquiriu esta Bíblia, que foi um pastor lá da Letônia que morava em Riga. Lá em Riga adquiriu, ele como tinha dinheiro, ele comprou essa Bíblia. E esta Bíblia veio parar aqui no Jaguaçu. Então, justamente é uma referência aos cristãos maronitas, né? E que eles, aqui em Guaramirim, nós temos a família Dekesh, né? Em Jaraguá, a família Mafut. Né? Então, esses cristãos maronitas, eles se adaptaram à religião luterana. A religião cristã. A religião cristã e as igrejas, ou católica ou luterana, mas preferencialmente sempre católica, certo? E o que aconteceu lá por volta do final dos anos 50? A propriedade foi transferida para quem aqui? Depois de 1960, um pouquinho mais. Aí passaram também para uma família de origem leta. Mas eu não sei mais o sobrenome, mas eles moram ali em Jaguaçu. É uma família muito... Eu acho que é da família Lechinsky, eu não sei. Que foi uma família grande, Lechinsky. Certo. Pode ser que seja Ignoski ou Janoski. Mas é uma família dos luteranos em Jaguaçu. Certo. Mas da descendência da Letônia também. Da Letônia. E o que o senhor recorda desse vale aqui, quando o senhor olha, ele ainda tem a plantação do arroz, o arroz foi introduzido naquela fase, junto com os italianos, o arroz irrigado, né? O que o senhor traz, nesse momento, o que isso traz de recordação quando o senhor olha para essa paisagem? Tinha aquela casa lá nos fundos em Chaimel. Muito bonito e legal, mas o que eu mais me recordo é aquele morro bonito que aparece lá. Aquele é o que mais me recordo no passado. Que olhava, ele era tão bonito. O meu pai e a minha mãe, que morava aqui, que éramos solteiros, eles subiram em cima daquele morro para avistar bem o lugar aqui. E de lá se avistou toda a praia de Barra Velha, Barra do Sul, todos os lugares por aí. Foi muito bonito. Eu não tive esse privilégio de subir lá, mas eles tiveram coragem de subir lá em cima. E hoje lá tem uma edificação religiosa da Igreja Católica, a Quizeta, a Capela Alpina, que deve ser agora inaugurada, né? É um local de turismo. Então, agora está muito fácil, porque dá para entrar para o lado de lá, do lado de Jaraguá do Sul. E aqui, o que é que se cultivava? Tinha frutas? Muitas frutas, assim, frutas mesmo, como tangerina. Aqui era uma verdadeira plantação de tangerina. Então faziam mousse doce de tangerina, 6 a 12 latas que dava para o ano todo. Opa! O mousse feito de tangerina, com açúcar mascavo, quem sabe mais alguma coisa por cima aí. E também o meu tio também cultivava colmeia de abelha também.
extraía mel de abelha. Aqui também. então se desenvolvia a apicultura aqui. A apicultura aqui, mais ou menos onde está aquele poste de eletricidade aqui. Ali ele de tinha uma fio elétrico. Ali era a concentração. É a concentração de mel de abelha aqui, de abelhas, vamos dizer assim. Aham. E desenvolvia muito bem. Eu me lembro quando eu comia o mel que eles extraíam, hoje não existe, não tem mais aquele gosto que tinha como naquele tempo. Era muito bom aqui, sabe? O senhor chegou em casamentos aqui na família do senhor frequentar? Casamentos eu tive das minhas primas, eu tive uma tia que casou aqui também, irmã da minha mãe. O nome dela? Casou aqui. Joana Lília Graudin, casou com Carlos Seruques, que nós vimos hoje lá no cemitério de Rio Branco, lá, os dois lá enterrados. E como é que se fazia um casamento leto na América? Aqui era em casa mesmo. Iam primeiro, vamos dizer assim, saíam de carroça, porque não tinha carro nem automóvel, carroça de cavalo. Iam até Guaramirim para fazer o casamento civil. E depois voltavam, chegavam aqui meio-dia quase, na hora do almoço. O casamento era sempre na hora do almoço aqui. E à tarde era aquele café. E à noite, quem quisesse comer mais, se sobrasse, comeria porque tinha mais alimento. E assim era. E me conta, os letos, por serem batistas, eles, em relação à dança, não acontecia como os luteranos e os católicos? Não, eles eram contra a dança. Contra a dança. Tanto o assembleiano como os batistas eram contra. Como até os presbiterianos também eram contra. Então, o pessoal ficava mais restrito a comilança. Restrita a comida, era música, tocar violino. Todos aqueles hinos religiosos cantavam para alegrar. Tinha tudo. Sessões de audição de música. De música. E eram músicas... Tocavam violino. Eu acho que nós também. Tocavam violino, quem tinha outro instrumento, violão também tocava, era assim. Pois o meu tio tinha um órgão aqui também, então tocava o órgão e tudo ficava uma festa bonita, sabe, de música também. E o pessoal conversava em português, alemão ou leto? Antigamente era tudo em leto, antigamente. Depois era só português. No tempo da Assembleia de Deus foi tudo em português. Tempo dos letos, tempo dos batistas era tudo em leto. Olha uma questão importante. Então, com os batistas se preservou os valores linguísticos. O idioma da língua leto. Acho que nós vamos para cá. Não, pode ficar, ele vai passar. E com o advento da Assembleia de Deus, houve essa ruptura. Houve, porque daí converteu-se mais pessoal de origem portuguesa, dos índios vieram também, índios não, mas vamos, a descendência dos indianos aqui, né? Daí, dos índios, né? Então a Igreja Assembleia de Deus, a adesão, houve um prejuízo linguístico. Houve. Popularizaram, trouxeram já os latinos, mas, portanto, se perdeu a identidade leto. Perdeu, com o tempo foi perdendo. Mas a minha avó, que ainda ela falava em leto e tudo, ela manteve a origem leto. Pois eu quero falar uma coisa, que a Lina Graudin, como não tinha pastor que dirigia a igreja, por 10 anos aqui, ela dirigiu a Assembleia de Deus aqui. Ela foi a pastora da Assembleia de Deus do lugar. Então o povo vinha aqui para... Vinha todo mundo aqui para assistir o culto que ela fazia. Todos os domingos pela manhã, começava às 10 horas e terminava ao meio-dia. E onde é que esse povo comia? Ela falava em idioma leto, mas também o meu tio às vezes interpretava para o português. Mas ela também falava o português, não muito bem, mas falava. Pelo menos para cantar ela sabia muito bem o português. Olha que e o povo, quase todos eles eram convidados para comer ali mesmo. Como faziam assim, como fosse uma comunidade. Todos se alimentavam aí como fosse uma comunidade só. A minha avó é que dava todos os alimentos e que fazia os alimentos
ela com a filha Lília, faziam e preparavam tudo e o povo vinha se alimentar aí. Todo mundo aí. Olha só. E é só à tarde que iam para as suas casas, cada um. E eles vinham de quê para esse interior aqui de... Olha, vinham de bicicleta, ou vinham de carroça a cavalo, ou então vinham a pé. Olha só. É assim. Então tá certo, resgatamos aqui... Começou em 1931. Em 1933 começou. Em 1935, no dia 23 de junho, o pastor Pedro Graudim faleceu. E aí veio o pastor que foi casado com a minha tia Zidra, o pastor André Bernardino da Silva, que realizou o culto fúnebre e tudo. Ele ficou 40 dias aí dando apoio, sabe, para minha avó, para meus tios, consolando e animando. Tá? Depois, ele consagrou a minha avó, Lina, e ela foi como dirigente da igreja, porque não tinha nenhum homem para dirigir a igreja aqui. Certo. E uma coisa curiosa, por que se os letos tinham uma grande afinidade com os luteranos, né? Por que eles não enterraram aqui os seus mortos? Por que eles acabaram sendo enterrados junto do cemitério luterano e católico do Rio Branco? Não. Mas antes, até 1937... De 1909, digo, até 1937, passados mais ou menos quase 30 anos, eram enterrados no cemitério de Rio Branco, perto da Igreja Batista, lá de Rio Branco. Lá que eram enterrados todos eles. E por que eles não enterravam aqui, que eram os luteranos, que era a amizade deles? Quer dizer, uma parte até foi enterrada, as crianças, quando deu a epidemia no início do século passado. Mas até 1909 era aqui. Rio Branco. Até 1909. Depois, como tinha a Igreja Batista lá, acharam que lá ficava melhor. Poderia ser, porque lá até luterano também foi enterrado. No Rio Branco tinha a Igreja Batista? Tinha. É verdade, então era por isso. Figueirinha? Isso. Era a Igreja Batista de Rio Branco, hoje é Figueirinha. E o cemitério do Rio Branco provavelmente é de 100 anos atrás, então é claro que todo mundo comungou para aquela direção. Luteranos, católicos, batistas, presbiterianos se uniram, tendo visto que todos são cristãos. Né? Depois, com aquele estado de força, vamos dizer assim, de maior, do jeito que estabeleceu aquele regime de 1937 pelo Getúlio Vargas. Estado Novo. O Estado Novo, aí terminou o sepultamento naquele cemitério. O pessoal proibiram. As autoridades de Joinville proibiram sepultar, que tinham na Figueirinha. Sepultar, Figueirinha. Que tinham que sepultar então em Guaramirim, ou então aqui em Rio Branco, ou então em Jacuaçu. Então optaram pelo Rio Branco lá, que era mais perto. Tá aí tá aí a história também. Tá aí. Mas que bom, foi muito interessante, né? A gente conhecer os fragmentos da história dos Perdidos, que é uma localidade que não tem visibilidade na história de Guaramirim. A gente espera que as professoras assistam e que se sensibilize e conte a verdadeira identidade da cidade, para não ficar no remendo, né? O nome certo mesmo aqui é Ponta Comprida Sul. Agora eu quero falar uma coisa. Não se conhecia antigamente o nome Rio Branco. Isso foi introduzido, acho que mais tarde, talvez em 1912. Correto. Então foi criado o núcleo... Então Ponta Comprida começava lá naquele morro que está lá em cima, que começa a nascente do rio Ponta Comprida, que é aqui a nascente do rio Ponta Comprida, e terminava lá na desembocadura do rio Ponta Comprida, lá em Guamiranga. Certo. Para baixo, naquela região lá. Aham. E era uma extensão grande, dava mais uns 20 quilômetros, por aí mais ou menos, ou até por aí mais ou menos. Então toda essa região era Ponta Comprida antigamente. Exato. Lá onde era Rio Branco também, era Ponta Comprida, está no livro da história. Só pontuando então, o Núcleo Federal do Rio Branco foi oficializado pelo governo federal. E ele era tão importante que o
mais tarde o prefeito Arthur Miller, né, quando na sua juventude veio ao Vale do Itapucu, vindo da colônia, do município de Blumenau, para ele saber das notícias a respeito da evolução política no país, Arthur Miller vinha da colônia Jaraguá, ou melhor, do distrito de Jaraguá ao Rio Branco. Né? E há um acervo fotográfico que revela, né, essa passagem do Arthur Miller, porque Arthur Miller era um cidadão político, né, visionário, muito esperto, né, e astuto. Então, para saber o que a República ia e em que direção ela ia, ele ia ao Rio Branco. Não, tá. Então o primeiro nome que se deu aqui, todos foi assim, Colônia Núcleo Barão do Rio Branco. Depois foi denominado Núcleo Rio Branco. E hoje é apenas Rio Branco, pelo que eu sei. Tá certo então. É. Obrigado. Então, falou.